vou gravando aqui, falando, enquanto vamos esperando as pessoas se acomodarem, chegando, aquelas que irão participar de mais uma live. Essa hoje a gente vai falar sobre um dos poetas que eu gosto de ler muito e que influenciaram bastante, né? Que é o Ferreira Goulart. Eu vou dando um tempo aqui de mais 5 minutos para que apareçam, né, as pessoas aqui. Vou colocar aqui, aproveitar nos comentários o endereço de canal, no meu canal no YouTube, né? Eu tenho que colocar material lá. Ainda tem espaço, né? Para fazer algumas postagens, porque eu não consigo, né? Já comentei que eu não estou conseguindo colocar lá. Não estou conseguindo colocar lá os vídeos aqui, né? Das lives pelo tamanho. Não sei se é pelo tamanho, ou não sei se é porque não sei fazer mesmo. Bom, estou tentando aqui ver o negócio do canal, mas já vi aqui que o pastor Zé Luiz está aqui, né? Não consigo ver mais. Sei que tem duas pessoas. Uma delas é o pastor Zé Luiz. Então, vamos começando a falar, que as pessoas que forem chegando vão pegando o assunto, depois se houver interesse, achar que devam, e o assunto é pertinente, mas podem assistir, né? A Bia A Bia está aqui também. Eu não tinha conseguido ver você, Bia. Então, obrigado, hein, por estar aqui assistindo. Bom, vamos falar sobre esse poeta aqui. Não sei se está dando bem. Ferreira Goulart. Né? Esse aqui é um folder de uma exposição que esteve lá no BNDES, no Rio de Janeiro, falando sobre a vida dele, sobre esse poeta maranhense de grande importância, né, na literatura nacional, e que eu gosto muito do que ele escreve, né? Rapaz, presença do Zidu aqui. Zidu, obrigado, hein, rapaz. A responsabilidade aumenta aqui com você também ouvindo. Obrigado por você estar aqui. Então eu vou, não decoro, não consigo decorar tudo. Então eu vou resumidamente falar aqui do Ferreira Goulart. Né? Ferreira Goulart, como eu comecei no início, é um poeta maranhense. Nasceu em São Luís do Maranhão em 10 de setembro de 1930. E com 21 anos já começou a ser premiado em concurso de poesia. E ele, uma coisa interessante que eu ouvi dele falando isso uma vez, que ele ficou muito impressionado quando soube que tinha um vizinho dele lá no Maranhão que era poeta. Né? Ele achava que poeta era um ser diferente, alguma coisa intocável, intangível. Né? Então, quando ele viu uma pessoa lá, poeta, né? Um poeta vizinho dele de rua, ele ficou maravilhado com aquilo e resolveu que seria poeta. E uma coisa que ele fez também, logo assim de início, foi estudar muita gramática. Às vezes, assim, o cuidado que ele tem com o jeito de escrever, com as palavras, é uma coisa impressionante. Então, ele nasceu lá em São Luís do Maranhão, depois ele veio para o Rio de Janeiro, teve uma participação muito ativa culturalmente, né, com a UNE, por exemplo, com
com as publicações de livro. O primeiro livro dele publicado foi A Luta Corporal, em 1954. E ele sempre foi um poeta muito participativo, muito presente nas discussões, né, políticas do país, discussões literárias. E, além de tudo, ele, além de poeta, ele fez muita outra coisa. Escreveu teatro, crônica, ensaios, né? E ele dizia uma coisa engraçada, né? Eu ouvi também. Eu estive em algumas oportunidades com ele, né? Tive essa sorte. E uma das vezes ele falou, quando perguntaram para ele assim, se ele conseguia viver de poesia, ele falou: que de poesia não dava para viver, não. Se ele fosse viver de poesia, mesmo sendo o poeta consagrado que era, provavelmente ele teria que morar numa comunidade. Na época ele citou como exemplo o Vigário Geral, né? Eu achei assim engraçado, porque é muito complicado mesmo a coisa da poesia aqui no país. Ainda é muito complicado, assim, né? Então, falei que tive com ele algumas vezes, então tive essa chance aqui. Ó. Esse aqui é um dos livros dele chamado. Desculpe a luz aqui, às vezes atrapalha um pouco para mostrar, mas o nome é Minhas Vozes, Ferreira Goulart, e está aqui, ó. Tem aqui, ó. Está autografado, né? A luz não vai deixar que vocês vejam, mas podem acreditar em mim que está autografado, assim, para Flávio Machado, 2 de agosto de 2003. Isso aqui foi na Flipper, antes da Flipper, né, que é a festa literária internacional de Paraty, ganhar o tamanho que tem hoje. Antes disso, ele esteve lá e eu estive lá na Flipper. E eu ousadamente levei meu livro, que tinha sido publicado naquele ano, o Sala de Espera, que a gente tinha feito até uma live sobre ele aqui. Eu peguei o meu livro, entrei na fila, entreguei o dele para ele autografar e de volta entreguei o meu livro. Um segundo momento que eu estive com ele foi lá também na Flip. Nesse dia era para ter tirado uma foto, né? Mas a foto, essas coisas, né? A foto, na hora lá, a máquina deu um problema e a fila era muito grande. E ele também autografou aqui o Poema Sujo, que é um livro importantíssimo, né? Dentro de todo o trabalho do Ferreira Goulart. E ele falou um bocado sobre esse livro no dia. Né? Eu vou contar assim, porque é interessante para se entender, né? Quem foi o Ferreira Goulart. Ele morava no Chile, exilado aqui do Brasil, na época do governo militar, e Pinochet foi deposto, né? Teve a deposição do Pinochet no Chile. Ele fugiu para a Argentina. Quando chegou na Argentina, Perón também caiu. Aí até ele brinca, né, que diz que quando ele tentou já sair para ir para um outro país, já viraram para ele e falaram assim: não vem para cá não, fica aí mesmo na Argentina. Ele só começou a ficar com medo, né, de para onde ele ia, alguém acabava sendo deposto. E ele escreveu esse livro aqui, o Poema Sujo, como um testamento, né? Ele pensou: bom, agora eu vou morrer. Ele teve o passaporte apreendido. Quando conseguiu recuperar o passaporte lá na embaixada brasileira em Buenos Aires, ele voltou todo carimbado, assim, escrito cancelado, 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 cancelado. Então ele não tinha como usar. Então ele ficou uma pessoa sem pátria. Ele não tinha o passaporte, o documento dele, não tinha como sair da Argentina para ir para outro lugar. E não começou a falar esse poema, esse livro, né? O Poema Sujo, que na verdade não é um poema único, não são vários poemas, é um poema monolítico, né? Vamos falar assim. E isso foi gravado em fita. O Vinícius de Moraes conseguiu encontrar com ele em Buenos Aires, pegou essa fita, trouxe para o Brasil e a fita ficou rodando, né? Nas casas das pessoas, né? E botavam para ouvir, e o pessoal todo maravilhado com o trabalho. Acabou que virou um livro, e a partir disso aqui, desse livro, da edição do Poema Sujo, ele conseguiu voltar para o Brasil. O interessante aqui é que esse livro vem com um DVD, né? Desculpa, um CD,
vem no encarte aqui dentro. A fita não vai dar para ver, mas acreditem em mim que tem aqui um CD onde é possível ouvir o Ferreira Goulart falando desse livro. E uma das coisas que eu gostava muito dos encontros que eu pude participar, que ele estava presente, é o jeito, né, dele tratar a poesia dele, de outros poetas. Ele lia, pegava o livro, abria o livro e lia os seus poemas de uma forma bem, assim, bem direta, né, para a gente que estava lá assistindo. E aquilo era uma coisa muito bonita de ouvir. Eu separei aqui uma outra coisa sobre ele, que é isso aqui, ó, que o Sérgio Buarque de Holanda, né, o pai do Chico Buarque, falou dele, né, dele, né, vou ler aqui mais o que ele disse, o Sérgio Buarque. De Ferreira Goulart pôde escrever Vinícius de Moraes, que é o último grande poeta brasileiro. É a última voz significativa da poesia. Atalhou o nosso Pedro Dantas. Parece-me a mim, além disso, que, exceção feita de algumas peças de Mário de Andrade e também de Carlos Drummond de Andrade, mormente A Rosa do Povo, é o único poeta maior dos tempos de hoje. Lá na Flip, o cara falou uma coisa que eu achei engraçada na época. Depois até escrevi um texto brincando com o que ele disse, que ele foi anunciar o Ferreira Goulart na mesa, né, que ele participaria lá na Flip em 2003. Ele disse assim: vamos chamar aqui agora Ferreira Goulart o maior poeta vivo. Eu falei: ué, o maior poeta brasileiro vivo? Se ele tivesse morto, então ele não seria o maior poeta? Eu achei aquilo meio engraçado, né? Então, toda essa participação política do Ferreira Goulart, aqui é uma introdução. Eu acho interessante que as pessoas, quem achar importante, possa pesquisar mais sobre esse grande poeta, né? Ferreira Goulart, que morreu em 4 de dezembro de 2016, no final já da vida. Ele, já com mais de 80 anos, ele entrou para a Academia de Letras, foi eleito para a Academia de Letras e foi uma coisa muito importante no final da vida. Além disso, ele ganhou um prêmio também, o Prêmio Camões, e segundo consta, o dinheiro que ele ganhou do Prêmio Camões, o prêmio, não ficou para ele, não. Ele pegou esse dinheiro do prêmio e comprou um apartamento para uma empregada que trabalhava com ele há muito tempo e que não tinha imóvel. Ele foi e comprou com esse dinheiro, né, do Prêmio Camões. Eu estou com medo de errar, de falar qual o valor, mas acho que é coisa em torno de 100 mil euros o prêmio. Então ele pegou e comprou um apartamento para a empregada dele. Bom, vou começar a ler aqui uns poemas e duas frases do Ferreira Goulart antes de começar aqui nos poemas, que é o seguinte: ele disse uma vez que só que não se sabe é poesia. E uma outra que tirou muita risada do povo que estava presente na Flip, que foi a Flip que comemorava os 50 anos da publicação do Poema Sujo. Ele falando sobre conflitos e outras situações, ele falou assim: não quero ter razão, quero é ser feliz. Bom, eu vou ler um poema do Ferreira Goulart e em seguida aqui eu vou fazer um linkage, falando assim, com um poema meu. Então, o nome do poema é O Morto e o Vivo. Inútil pedir perdão, dizer que o traz no coração, o morto não ouve. Aí tem um poema meu aqui, ó, desse livro, Provisórios. Vou tentar ver se consegue. Tem que falar com o iluminador aqui para melhorar essa questão da luz. Mas esse livro meu, Provisórios, que eu vou ler os poemas hoje, é o meu livro mais premiado, né? Ele ganhou
primeiro prêmio, né? Primeiro lugar de poesia, em 2013. Foi medalha de bronze da UB como melhor livro publicado. Melhor livro publicado também, em 2014. E fui ainda premiado com a medalha de prata, né? Na Academia Carioca de Letras, e foi selecionado em Portugal também. Então é um livro assim que foi bastante premiado, né? Tem críticas favoráveis. Eu vou ler depois o que a Leila Mikulis falou desse livro no prefácio. Então o meu poema que tem relação com aquele poema que eu li é esse aqui, ó. O nome do poema é São Pedro da Serra. O enterro descia a rua. Um homem carregava uma coroa de flores. Saudades. Esposa, filhos e netos. A chuva não incomodava o morto, as colinas não viajavam o cortejo, ocupavam-se com flerte frenético das nuvens, os carros parados na contramão, a vida seguia indiferente, sem se importar com o morto. Os homens bebiam no bar, as mulheres arrumavam as vitrines, os meninos jogavam bola. O morto não interrompia o curso das horas. Não percebia-se nenhuma diferença no vento ou na correnteza das águas pelas pedras. O morto era o único ausente. Ninguém compartilhava da absoluta solidão que sentia. Então, esse poema tem relação ali, né, com um poema do Ferreira Goulart. E sobre esse livro meu aqui, o Provisórios, às vezes a gente fica assim, elogio de amigo, né? É sempre uma coisa. É muito bom receber elogio de amigo, ainda mais com a Leila, né? Então, o que ela escreveu sobre esse livro aqui, Provisórios, foi uma coisa que me deixou muito feliz na época do prefácio, né? Ela escreveu assim: Provisórios é obra que contém tudo o que há de melhor na poesia da geração 70, questionando arraigados padrões de comportamentos. Ela contribui efetivamente para uma mudança de mentalidade. Por isso, não exagero ao considerar que a poesia de Flávio Machado é capaz de provocar o efeito borboleta no curso natural dos acontecimentos, tanto no planeta quanto nos leitores, podendo interferir em nossos batimentos cardíacos, em nossos fluxos sanguíneos, em nossas veias aquosas e até na proximidade dos temporais. A arte de escrever. Os cataventos giram o dia, invertendo a direção dos ventos. Então, fiquei muito feliz quando a Leila escreveu esse comentário aqui no prefácio que ela fez ao livro. Bom, seguindo aqui na minha sequência de textos do Ferreira Goulart, e de novo, falando dos mortos, né, ele escreve um poema que diz assim: os mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos. Eventualmente ouvem com nossos ouvidos certas sinfonias, algum bater de portas, ventanias, ausentes de corpo e alma, misturam o seu ao nosso riso, se de fato, quando vivos, acharam a mesma graça. Esse poema também está aqui no livro Ferreira Goulart, Muitas Vozes, que eu acho que, se não foi o último, foi um dos últimos livros que ele publicou em vida. Vamos ler aqui agora. Vou pular aqui um pouco. Tem um outro poema dele que a gente fez uma referência. O nome do poema é Morte de Clarice Lispector. Enquanto te enterravam no cemitério judeu de São Francisco Xavier, e o clarão de teu olhar soterrado resistindo ainda, o táxi corria comigo à borda da lagoa, na direção de Botafogo, e as pedras, e as nuvens, e as árvores no vento mostravam alegremente que não dependem de nós. Fiz aqui nesse livro, chama Antologia, uma das antologias que eu participo, né? O total de antologias hoje estão aqui nessa prateleira aqui atrás. São 80 antologias que eu já participei. E eu fiz
um poema relacionado a essa coisa da Clarice Lispector. E é o poema que o Ferreira Goulart escreveu. Então, é In Memoriam. As primeiras notícias chegaram para o Ferreira Goulart, e o clarão do teu olhar soterrado resistindo ainda. A morte invadindo a hora tardia das sombras, silêncio de pesar, dança das marés. Clarice flutua, brinca de bruxa no vento, rosto de nuvens absorvido pela paisagem, quadro em movimento. O desejo é facultativo, a paixão segundo JH. A fúria eterna arranca das entranhas um coração selvagem. Então, esse poema aqui em memória eu fiz fazendo um intertexto, né, em relação àquele poema do Ferreira Goulart sobre a morte de Clarice Lispector. Seguindo aqui com Ferreira Goulart, Ferreira Goulart teve alguns dos seus poemas musicados, então eu separei aqui um que foi musicado pelo Fagner, né? Cearense, nordestino, como Ferreira Goulart. Então é Cantiga para não morrer. Quando você fosse embora, moça branca como a neve, me leve. Se acaso você não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa, por acaso, me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve, já vive em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento. Isso foi musicado, né? Uma música do Fagner, em cima desse poema. Existem outros. Outra também aqui, ó, aproveitando as canções, né, feitas com poemas do Ferreira Goulart. Ferreira Goulart tem essa aqui, ó, Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo. Outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão. Outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera. Outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta. Outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte é que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Vou ler mais um poema do Ferreira e vou depois ler uns poemas meus aqui, do Provisórios. Arte poética. Não quero morrer, não quero apodrecer no poema, que o cadáver de minhas tardes não venha feder em tua manhã feliz, e o lume que tua boca acenda caso das palavras, ainda que nascido da morte, some-se aos outros fogos do dia, aos barulhos da casa e da avenida no presente veloz. Não que se pareça a pássaro empalhado, múmia de flor dentro do livro, e o que da noite volte em chamas ou em chaga, vertiginosamente como jasmim, que no lampejo só ilumina a cidade inteira. Agora, para ler alguns poemas meus, aqui do Provisórios, vou ler dois poemas que são curtos, mas que eu li muito esses poemas. Se o Zidu estiver aqui ouvindo ainda, né? Talvez ele lembre do Conversa Fiada do Marcão, né? Do Marcos Palito, também conhecido, que rodava as colunas, rodava as lonas culturais no Rio de Janeiro. Era o Conversa Fiada. E esses dois poemas aqui eu lia lá, eu lia nessa época, né? E o pessoal gostava muito desses dois poemas. Então, Asas do Desejo. Em Berlim ou em Passos, o olhar adivinha. O amor tem asas. O amor tem urgência de livrar da queda o anjo do desejo. O outro é Sonhos de Kurosawa. Não vou mandar as orelhas cortadas do autorretrato, nem poemas embalados para presente. Vou te presentear com a chuva, com o arco-íris, visões do fim do mundo, um campo de trigo em flor, ainda que não seja tempo de plantar trigo. Esse aqui em seguida, ele nasceu como um mini-conto,
e acabou se transformando num poema. Síndrome do Poente. Isso aqui foi escrito para falar da minha avó, quando ela ficou doente de Alzheimer. Todos os dias ela acorda, não reconhece a própria casa, não reconhece os filhos, os netos. Quando olha no espelho, enxerga uma menina. O espelho é o único que não mente. Mais uma aqui para a gente passar e voltar a ler aqui os poemas do Ferreira Goulart, né, que eu separei. Então, A Cor do Dinheiro. Quanto vale a tua alma no leilão dos desesperados? Quantas moedas são necessárias para entregar a cabeça de seu amigo em uma bandeja de prata? Qual a cor do dinheiro que te compra? Qual a cor do teu sorriso de dor? Qual a cor do dinheiro que corrompe o país dos desiguais? Quanto vale a tua alma no balcão internacional de negócios? Qual a cor do teu dinheiro? Vamos voltar aqui para o Ferreira Goulart e vamos ler aqui o que eu separei, né? Difícil para mim foi separar os poemas do Ferreira Goulart, né? Um poema curto, né, do Ferreira Goulart diz assim, ó: sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro, mas não um pássaro cantando, lembra um pássaro voando. Achei muito bonito, né? Minha medida, também aqui separado do meu espaço é o dia de braços abertos, tocando a fímbria de uma e outra noite, o dia que gira colado ao planeta e que sustenta numa das mãos a aurora e na outra um crepúsculo de Buenos Aires. Meu espaço, cara, é o dia terrestre, que o conduzem os pássaros do mar ou os comboios da estrada de ferro central do Brasil. O dia, medido mais pelo meu pulso do que pelo meu relógio de pulso. Meu espaço desmedido é o pessoal aí, é nossa gente de braços abertos, tocando a fímbria de uma e outra fome. O povo, cara, que numa das mãos sustenta a festa e na outra uma bomba de tempo. Esse é um tema muito bonito. E esse aqui eu separei porque eu achei que tem uma relação muito profunda com o que a gente passa hoje, à espera. Um grave acontecimento está sendo esperado por todos. Os banqueiros, os capitães de indústria, os fazendeiros, ricos, dormem mal. O ministro da guerra janta sobressaltado, a pistola em cima da mesa. Ninguém sabe de que forma, desta vez, a necessidade se manifestará. Se como um furacão ou um maremoto, se descerá dos morros ou subirá dos vales, se manterá dos subúrbios com a fúria dos rios poluídos. Ninguém sabe. Mas qualquer sopro no ramo o anuncia. Um grave acontecimento está sendo esperado e nem Deus e nem a polícia poderiam evitá-lo. Separei aqui esse poema porque eu achei muito pertinente às coisas que andamos passando, né? Vou ler dois poemas aqui do meu livro agora, né? Agora são os poemas de Flávio Machado, não é Ferreira Goulart. Bom, Dogma. A arte não será eterna, ruirá o som das primeiras trombetas, ragaceão tratados científicos, a inutilidade dos discursos, dos balcões de negócios, mercado de supérfluos, onde gente vale menos do que commodities. A arte não será eterna, exercício de egos inflados, precipitará no abismo de si mesma, inócua, descartável. Memória. As lembranças atravessam o Largo da Carioca, sentam na leiteria da Rua da Ajuda com rosas amarelas nas mãos, procurando um poema de Oswald. Embaralham varetas coloridas simulando as linhas de ônibus, param em cada esquina das bancas de jornal conferindo as manchetes, pelos olhos curiosos do menino jornaleiro, aprendendo a ler nas desgraças cotidianas. Toma o bonde de Madureira até o Sapê,
cortam a casca dos otis centenários com nomes de hipotéticas namoradas, rasbiscam as paredes com as vitórias do América, jogam futebol de botão, narrando jogos intermináveis, sem se preocupar com a estranheza de Sandra com um solitário brinquedo. Pulam a linha de trem em Oswaldo Cruz, passeiam na poeira do caminho das moças, roubam limão na Oiticica, bicicleteiam de Monarque 70 pelo Jardim de Olivença, bebem escondido pinga de maracujá, comem escondido pingo de leite e chocolate. Conhecem o governador Negrão de Lima inaugurando a escola, com a menina nervosa mijando na sala de aula. Andam de carona no São Francisco Bento Ribeiro, banham-se nas águas sem poluição da Praia de Ramos, combatem a ditadura militar nas passeatas estudantis. Almoçam domingo com a família em Campo Grande, saltam barcos de papel na enxurrada das chuvas de verão, colocam bucha de balão quando não era proibido ou perigoso, acendem fogueira e assam batata doce, pulam os muros da João Ribeira, perambulam pela estrada velha da Pavuna, esperam a passagem da locomotiva do Rio Douro. Pegam um atalho e se perdem pelas ruas sem saída da memória. Agora um poema que eu deveria ter lido quando a gente fez a live sobre Mário Quintana, que é um poema que teve a sorte já até de ser premiado, e foi muito bonito que esse poema foi lido na entrega dos prêmios da Associação Nitoriense de Escritores, da ANE, e quem leu foi um rapaz, um ator, que ele é portador da síndrome de Down, acho que chegou a fazer até algumas novelas aí, e ele leu isso aqui no dia, né? E leu de uma forma muito bonita. Apontamentos sobrenaturais. Mário Quintana, de vez em quando, me acorda na manhãzinha de minha infância. Saímos por uma estrada deserta. Caminhamos lado a lado no meio de uma explosão de cigarras. Transforma-se em meu avô inventado, contando histórias iluminadas. Depois tudo retorna à sua objetividade burra. Mário Quintana esconde-se na estante, enquanto eu levanto com os pés empoeirados. Separei mais 3 poemas aqui do Ferreira Goulart para meio que terminar as leituras dos poemas do Ferreira Goulart. Eu lembro de novo aqui que é muito difícil separar para mim os poemas do Ferreira Goulart. Se tivesse condições de fazer uma live de 10 horas, pegaria aqui as obras completas do Ferreira Goulart e sairia lendo tudo, né? Ou o Poema Sujo também, pegaria o Poema Sujo e faria a leitura do poema todo. Esse poema aqui é interessante porque eu vi ele explicando esse poema, né? Estava presente quando ele estava explicando. E mostra que a poesia pode surgir de situações assim, do dia a dia, né? Como essa. Ele foi tentar levantar do sofá e sentiu um tranco na perna e escrever isso aqui. Ó. Acidente na sala. Movo a perna esquerda de mau jeito e a cabeça do fêmur atrita com o osso da bacia. Sofro um tranco e me ouço perguntar: aconteceu comigo ou com meu osso? E outra pergunta: sou eu meu osso ou sou somente a mente que a ele não se junta? E outra: se o osso não pergunta, quem pergunta? Alguém que não é osso nem carne? Em mim habita? Alguém que nunca ouço, a não ser quando em meu corpo um osso com outro osso atrita? Outro poema aqui dele. Insônia. É alta a madrugada. A culpa joga dama comigo no entressono. Cismo que ela me engana, mas não bispo o seu logro. Ganho, perco, blefo. Afinal, qual de nós rouba o jogo? Agora aqui mais um para encerrar a leitura dos poemas do Ferreira Goulart hoje. Daria para fazer uma live de muito tempo, né? Hoje até estiquei mais o tempo da live por conta dessa dificuldade de separar todos os poemas, né? Fico com receio, até alguns eu pulei, né? Por conta
de encaixar tempo, né? Então é esse aqui, ó. Anoitecer em outubro. A noite cai. Chove manso lá fora. Meu gato dorme enrodilhado na cadeira. Num dia qualquer, não existirá mais nenhum de nós dois, para ouvir nesta sala a chuva que eventualmente caia sobre as calçadas da rua do Vivier. Tenho que pedir desculpa que às vezes, na hora de falar aqui uma palavra ou outra, às vezes a gente faz um troca-letra aqui, né? Mas enfim, o convite que eu faço é que, podendo e querendo, né, pesquisar mais sobre esse grande poeta, sobre o Ferreira Goulart. Eu vou ler mais 3 poemas meus aqui para finalizar, né, essa nossa conversa de hoje aqui. Então, mais 3 poemas aqui do livro Provisórios. Notícias. Cabul queima livros sagrados, ardem as cidades sírias sob os ataques da guerra civil. Crianças molestadas em plena luz do dia. Segue o cortejo alegórico das insanidades humanas. Esse poema agora, eu faço uma brincadeira meio com, com a ideia do orvalho aqui, né? Então, orvalho. A vida renasce e te surpreende dentro de uma gota de orvalho ou na manifestação dos mares, refletindo constelações de astros dentro da noite de silêncios. Dentro da noite de silêncios, refletindo constelação de astros ou manifestação dos mares, dentro de uma gota de orvalho, surpreende e renasce a vida. Ferreira Goulart sempre fazia uma pergunta, né, que era: para que serve a poesia? Eu escrevi aqui: o mercado de supérfluos. Para que serve a poesia? De que matéria são construídos os poemas? O que restará da tradução literal dos sentidos? Sementes secas abandonadas em solo infértil? Nada de humano restará na aridez dos espantos, a decomposição dos dias amontoados no tempo, a boca aberta sangra, o cheiro pornográfico das mangueiras, a palavra cúmplice dos assassinos, engendra projetos de tomada de poder, vendendo almas em leilões baratos. E fazendo uma citação também ao Drummond, que foi uma live experimental que nós fizemos agora, durante essa semana passada, né? Durante essa semana passada, essa semana em curso, na verdade. Esse é um poema que o Drummond fez sobre o leiteiro e sobre a violência, já naquela época. Então, é totalmente inspirado em Drummond. O filho chegou em silêncio, não acendeu as luzes. No quarto, o barulho ouvido na penumbra desperta o sono sobressaltado da família. Em casa, armadilhas, medo. Arma em punho, o pai levanta devagar para surpreender o invasor. Na sala, o filho é um vulto na escuridão. Recebe os tiros do pai. Abatido, tomba sobre os móveis no tapete da sala. A luz se acende, o pai atônito, o filho morto. Aproveitando as últimas balas, o pai aponta a arma contra a cabeça, dispara certeiro. A live de hoje está com os poemas assim bem mais, digamos, com temas pesados, porque eu lendo aqui o Ferreira Goulart percebi que ele tem uma carpintaria muito boa dos textos, mas os poemas têm uma erudição de palavras e ele não é um poeta, digamos assim, de humor. O engraçado é que as palestras que ele dava são muito engraçadas em certos momentos. Ele até um dia ficou reclamando com a plateia, né, de uma dessas palestras, falando assim: mas tudo que eu falo vocês acham graça? Mas era engraçado mesmo que ele falava sobre os assuntos que ele discorria, né? E era muito interessante aquilo, mas os poemas têm essa coisa de peso mesmo, né? Um poema agora inspirado por um outro poeta chamado Garcia Lorca. Eu tenho um livro
um ou dois livros do Garcia Lorca que eu já li, poeta espanhol, muito bom, né? Então, é inspirado por Garcia Lorca. Bailam sob o calor das luzes iniciais do dia, cães vagabundos, porcos da rua torta, anjos que não nos encaram, monstro de óbvios pesadelos, meninos de efêmera trajetória. A ciranda abraça a praça, poeira grudando nas paredes da igreja matriz, as cordas esticadas das gargantas cortadas, a música regendo o passeio dos pássaros. A morte de asas púrpuras em negro corpo, o fardo da existência, as pedras rolando, os saltibancos e romaria medieval, os cavaleiros armados de cruz e espada, combinação de astros alinhados, verdades impostas por falsos profetas, as escrituras sagradas, o amor que não anda de mãos dadas com equilíbrio, a poesia de Garcia Lorca escapando ao pelotão de fuzilamento, avançando pela manhã de desencantos, a estranheza dos desígnios, proximidade dos últimos dias, antecipando o sofrimento da falência geral dos sentidos, tortura diurna, proclamando arrependimentos tardios. E finalizar aqui nossa live. Eu estava aqui em casa, sentado aqui nessa mesma mesa, mas numa outra posição, escutando o rádio. Aí veio a notícia, em 4 de dezembro de 2016, da morte do Ferreira Goulart. E foi bem na hora que eu estava sentado aqui nessa mesa. E esse poema foi publicado aqui, ó, nessa antologia que eu já comentei, né? Nós e Eles, 200 anos de poesia. Aí meu poema foi selecionado e é o poema que vai encerrar a live de hoje, é um poema em homenagem, né, póstuma e de ter escutado a notícia da morte dele e ter tido a sorte de, por algumas vezes, ter encontrado com ele, participado desses encontros, ter trocado meu livro com ele na Flip, que foi uma coisa assim, extraordinária na época. Então é sobre a morte de Ferreira Goulart. Hoje chegou a notícia de sua morte. Amanhã, pela metade, o sol esquivando do encontro, e reconheci-me mais triste. Como fosse a morte de um parente, íntimo sentimento de perda. Anunciara sua morte enquanto faziam a festa dos protestos de rua, enquanto os gatos brincavam no gramado. Morre o poeta. Resiste o espanto do poema. Bom, pessoal, essa era a ideia da live de hoje. Espero que tenha sido uma live interessante para quem assistiu, né? Eu quero pedir desculpa de não conseguir ver todas as pessoas. Estou vendo que a Ilvani aqui entrou, mas eu não consigo aqui rodar aqui ao lado todos os comentários. Também que a Rosemary, minha prima, também esteve aqui presente. Minha irmã Silvia, né, como sempre, também sempre presente. E a Tati também, estou vendo aqui, que esteve aqui presente. Se estiver ouvindo ainda, quero agradecer pela presença. Doutora Maria Cristina, quero agradecer também pela presença. Pastor Zé Luiz, eu falei do canal, mas eu não consegui copiar o endereço. Eu, eu mesmo perdi o endereço aqui do meu canal. Mas eu vou colocar aqui depois nos comentários. Ah, a Denise aqui falando que ama esse poema Espelho no que não mente. Esse poema foi escrito para sua bisavó, Denise. Por isso que eu acho ele muito bonito. Minha irmã aqui com a plaquinha de 10. Ah, Filomena Fadigas, muito obrigado. Boa noite também pelo comentário. Acho que eu falei de todos. Bom, enfim, pessoal, gostaria de agradecer. A gente estava com um plano, talvez, de parar com essas lives, mas eu acho que eu vou continuar com elas. Eu estou com umas ideias, agora que eu devo ter um tempo aí
para pensar na vida, está pensando em reunir algum material e propor em alguma universidade, escola de curso de letras, né, que se interessar. Quero montar todo o material que eu tenho da poesia marginal, né, por ter conhecido as pessoas, ter participado, ter escrito, ter publicado poemas, né, da geração mimeógrafa. E quem sabe, sei lá, criar aí algum material para uma aula extracurricular, né? Já que eu não tenho a formação como professor de letras, mas tenho a vivência de ter participado dos movimentos literários. Então, a gente deve fazer a próxima agora sobre um outro poeta que eu gosto muito, que é o Oswald de Andrade. E o Oswald tem uma coisa muito de humor, né? Deve será uma live bem mais leve nesse sentido, não que não tenha profundidade no que ele dizia, mas o Oswald de Andrade foi um cara que inspirou muito a geração dos anos 70, né? Por conta da sua liberdade e dos poemas curtos, ele evitava os poemas discursivos. É isso, agradecer a todos. Eu não tive. Eu separei mais alguns poemas, alguns eu aqui no momento eu achei de não ler, mas um dia a gente pode eu separar aqui, fazer. Eu já estou pensando numa live após essa do hoje, que pode ser uma live com os poemas preferidos. Até podemos fazer uma brincadeira aqui, depois nos comentários, alguém se quiser citar algum poema preferido e tal, que eu possa ler. Não sou um intérprete de poesia, né? Já falei, já está mais do que provado isso, até às vezes com algumas palavras que a gente embaralha. Mas o intuito é fazer isso, é trazer a discussão à poesia e falar, né, sobre isso nesses momentos muito aflitivos que temos passado. Beatriz, obrigado, Beatriz, também, por você ter participado. Não sei se ainda está por aqui, mas obrigado por ter participado. Minha prima Rose. Os poemas são meninos de efêmera transitória. Resiste o espanto do poema. O Ferreira Goulart falava que a poesia era um espanto, né? Que às vezes ele está lá adormecido e você não consegue colocá-lo. E um dia ele surge, né? Uma historinha final é que ele falou que sempre quis musicar o trenzinho caipira no Vila Lobos e não conseguia. Estava na Argentina no exílio, triste, chateado, sem saber que ia ser da vida dele, do futuro, temendo pela própria vida, né? Podendo até ser morto lá. E veio a letra todinha para musicar o Trem Caipira, assim, uma coisa que ele estava tentando escrever por mais de 20 anos e não conseguia. Então, às vezes, é isso, o poema é um espanto. Tem muita coisa ainda que a gente poderia falar do Ferreira Goulart, mas a gente vai encerrar aqui, até porque hoje a gente, como normalmente faz uma live de meia hora, e hoje já estamos com 48 minutos. Né? Então, até a próxima. Muito obrigado a todos que estão aqui. Desculpe aqueles que, por acaso, eu não tenha citado o nome aqui, mas depois eu vou comentar aqui e vou colocar o meu canal, não só o meu, vou colocar o canal também do Pastor José Luiz e vou colocar um terceiro canal, que é o canal do meu neto, né? As aventuras de Mateuzinho. Nem sei se eu estou falando certo, Denise depois me corrige. Eu quero botar os três canais aqui também. Obrigado a todos e boa noite aí. Obrigado por terem participado.